rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. O sentido da riqueza. Um dia, um pai bastante rico resolveu levar o seu pequeno filho para viajar para o interior, com o firme propósito de mostrar para ele o quanto as pessoas podem ser pobres. O objetivo era convencer o filho da necessidade de valorizar os bens materiais que possuía, o status, o prestígio social. Queria desde cedo passar esses valores, então, para o seu herdeiro. Eles passaram o dia e uma noite numa pequena casa de taipa de um morador da fazenda de seu primo. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho: "O que achou da viagem, filho?" "Muito bom, papai." "Você viu a diferença que existe entre viver com a riqueza e viver na pobreza?" "Sim," respondeu seu filho. "E o que você aprendeu?" E o filho lhe respondeu: "Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm 4. Que nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com lâmpadas. Eles têm as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão de entrada. Eles têm uma floresta inteira." Quando o pequeno garoto então acabou de responder, seu pai estava perplexo e o filho lhe acrescentou: "Obrigado, papai, por me mostrar o quanto pobre nós somos." Moral da história: tudo depende da forma como se vê. Hoje, muitos de nós olham para a vida, olham para si mesmo e vê, por exemplo, o quão rico nós somos quando estamos com saúde. O quão rico nós somos, o quão privilegiados nós somos quando olhamos ao nosso redor e vemos a nossa família ao nosso lado. Então, tudo isso nos mostra que depende da forma como nós enxergamos a vida e o que ela nos oferece. A visão de ser pobre e rico, de ser beneficiado, privilegiado, ou de ser um desgraçado, um esquecido de Deus, um desprestigiado, depende da forma como nós observamos esse fenômeno. Assim, com essa mensagem, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo do coração que todos possam nesta noite se encontrar em paz, agradecendo essa companhia generosa de sempre, essa companhia paciente durante esses minutos em que aqui nos encontramos, agradecendo por nos permitir entrar aí na sua casa, no seu coração, trazendo essas reflexões à luz da doutrina espírita e de grandes almas que por aqui transitaram e que hoje se encontram no mundo espiritual. Hoje estaremos tratando de um tema que nos fala sobre saber ouvir. Há um dito popular que diz, por exemplo, que a capacidade de escutar deveria ser melhor exercitada em nós, porque afinal de contas temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Há de haver algum sentido nisso. E em nome disso nós buscamos, a partir das reflexões trazidas por esses irmãos da espiritualidade, tentar pensar a respeito disso, porque nós não somos bons escutadores. Às vezes somos exímios julgadores, sempre temos uma opinião pronta para dar a respeito de determinado fenômeno, de determinado processo, mas a capacidade de escutar ainda é tão incipiente em nós. Para isso, nós vamos discutir esse tema trazendo uma mensagem contida no livro Cirurgia Moral. É um livro do espírito Lancelin sobre a psicografia de João Nunes Maia. E para iniciarmos essas reflexões, nós vamos trazer uma mensagem desse irmão cujo título é Respeita quem te ouve. E é interessante porque nesse aspecto
vai falar também não só na nossa capacidade de ter o cuidado ao escutar, sabermos escutar, mas nesse caso também sobre aquilo que nós falamos, ter o cuidado para com aquele que nos ouve. E aí ele inicia da seguinte forma: se falas, vê quem está ouvindo e respeita a audição daquele que te tolera. A educação manda dividir o tempo de falar e de ouvir. Não sejas imprudente com teu próximo. Não estás precisando dele para te ouvir? Por que abusar? Nós todos precisamos uns dos outros na sequência da própria vida. O professor que não valoriza o aluno fica no esquecimento e retarda o seu conhecimento. O patrão que se esquece dos seus empregados perde seus tesouros. Uma nação que não cuida dos seus filhos passa a pedir auxílio às outras que cumprem o dever para com aqueles que trabalham. O nosso próximo é a nossa meta de vida. Se desrespeitas as leis que regulam o próprio corpo físico que habitas, este vai se reduzindo na capacidade de viver e sofre as consequências. Voltamos a dizer da necessidade da harmonia em tudo e em todo lugar onde estivermos. A mecânica do universo está em plena harmonia com o Criador. Se tu somente falas e exiges, desagradas ao teu companheiro e ele, insatisfeito, foge da tua presença, propagando o teu desequilíbrio. Será que não dá para veres e sentires teu procedimento de imposição? Pensa bem no que fazes durante o dia. Analisa passo a passo os teus feitos e corrige os maus hábitos. Herança antiga de más companhias e de ausência de educação dos teus impulsos que desconhecem a disciplina. Interessante que esse irmão aqui nos convida para a prudência, para a disciplina daquilo que nós colocamos como um objetivo na nossa fala, né? Porque tomamos emprestados os ouvidos dos outros para as nossas queixas, para as nossas demandas de fala. Mas aqui Lancelino chama a atenção para o modo e o conteúdo com que nós colocamos, depositamos sobre o outro. Quando teus amigos forem desaparecendo, desconfia do fenômeno e passa a estudar a ti mesmo em teus vários campos de atividades. Aqui, por exemplo, ele nos chama a atenção para algumas pessoas que às vezes, sem perceberem, impregnam, contaminam o outro, às vezes com discursos pesados, melancólicos ou de infinitas queixas e que vão aos poucos afastando o interlocutor, aquele que nos ouve, porque ele não suporta. Então prestemos atenção se não estamos espantando para longe de nós os nossos amigos, com aquela fala repetida, com queixas ininterruptas, com conteúdos que nem sempre aliviam, mas que, por exemplo, pesam no coração do outro, porque temos uma responsabilidade para com aquilo que causamos naqueles que estão ao nosso redor. Conserta o que estiver errado, apara as arestas e opera as tuas imprudências, como se fossem tumores malignos. Quem dá o primeiro alarme ao teu desrespeito para com os outros são os teus familiares. Realmente, os familiares, aqueles que estão mais próximos de nós, são aqueles que geralmente apontam: olha, acho que você está exagerando, já vem você com as mesmas queixas. Então prestemos atenção naquilo que os próprios familiares nos devolvem. Depois, os que não te toleram. Os que te dedicam amizade mais profunda sempre se calam para não te ferir, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Faze a autoanálise do que pensas, do que fazes e do que falas todos os dias, e jamais deixes de trabalhar por teu aprimoramento. A iluminação interna é a chave da tua própria paz. Não procures o céu
fora do teu peito, pois ele mora contigo. Se já não o transformaste em zonas inferiores. A tua felicidade depende de ti, porque a parte de Deus já foi feita. A luz existe tanto dentro do coração do santo quanto do teu, dependendo da tua vontade para acendê-la. Somente tu és o teu próprio benfeitor, no verdadeiro termo da palavra. Confia em Deus e parte para o trabalho em todas as diretrizes que o amor determinar, que os resultados não falharão. Se achas difícil modificar o que está feito, és uma alma que está morrendo na pauta da existência cósmica. Mas é bom que te lembres de que não há morte permanente. Terás que acordar com a presença da dor que carrega em seu carro inúmeros infortúnios e problemas sem conta. Para que cuides da tua própria vida como cuidaram os que estão vivos em Cristo na plenitude de Deus. Quem está conscientizado do modo de viver bem tem o maior respeito pelos que viajam com ele no mesmo caminho. Esse é o querer para nós o que desejamos para os outros, inspirados no amor a Deus sobre todas as coisas. Que mensagem bonita que Lancelin nos traz a respeito dessa preocupação, desse cuidado, desse zelo que devemos ter para com aqueles que nos ouvem. Às vezes, com atitudes tão generosas, disponibilizam do seu tempo para parar para nos escutar. Então, evitemos as queixas inoportunas, os comentários infelizes que nada acrescentam. E tenhamos, então, esse cuidado para com aqueles que nos emprestam, então, os ouvidos. Ainda a esse respeito, só que do outro lado, daquele de quem escuta, nós vamos trazer uma mensagem da veneranda Joana de Ângeles, no livro Sendas Luminosas, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco. E nessa mensagem, Joana de Ângeles nos traz exatamente o título Saber Ouvir. Será que nós sabemos ouvir? Existe uma diferença entre escutar e ouvir. Porque nós podemos fazer ouvidos moucos para realidades que para nós são tão gritantes. Às vezes, por orgulho e vaidade, obstacularizamos a nossa capacidade de escutar, de ouvir, e dificultamos assim o entendimento e a compreensão a respeito de coisas que às vezes são tão simples. Mas vamos ver o que é que Joana de Ângeles nos traz a esse respeito. E ela diz o seguinte: na área da comunicação oral entre as pessoas, a arte de bem ouvir é das mais difíceis de serem vivenciadas. Há uma sofreguidão generalizada para falar. E olha, nessas últimas épocas em que vivemos, nunca se observou tanto a necessidade das pessoas de falar. Nós nos tornamos nesses últimos 2 anos sequiosos da capacidade de falar, da oportunidade de falar. E ela diz, mesmo quando os assuntos se apresentam destituídos de conteúdo aproveitável e de forma escorreita. Parece que o ato de falar, embora desordenadamente, se caracteriza como afirmação da personalidade, exteriorização da cultura, conquista de espaço social, catarse de problemas. Nós sabemos que falar diminui dores emocionais, mas nesse sentido ela nos chama atenção também, assim como Lancelin, para que prestemos atenção naquilo que nós estamos expondo através da fala. A loquacidade sem propósito inunda os salões de festas, os lugares de trabalho, os veículos de condução, os encontros, as recreações, apesar de quase sempre não dizer nada. Em razão disso, a grande maioria deixou de ouvir com atenção ou interesse aqueles que falam. Como predomina a volúpia para falar, escasseia a sinceridade quanto ao ouvir.
Necessário, no entanto, que aquele que fala cuide do assunto a ser exposto e faça-o com simplicidade, evitando tomar em demasia o tempo do seu interlocutor, respeitando-lhe as opiniões, mantendo um timbre de voz agradável, sem agressividade, sem pieguismos, nem dramaticidade dispensável. A naturalidade, mesmo quando a emoção irrompe, é o mais poderoso elan para despertar o interesse daquele que escuta. Uma abordagem honesta sobre qualquer assunto provoca sempre simpatia, facultando um intercâmbio saudável. Então, se usamos de sinceridade nas nossas discussões, nas nossas falas, haveremos de granjear para nós a simpatia natural. Nos diz, a palavra é instrumento poderoso que vem sendo mal utilizada, a prejuízo da cultura, dos relacionamentos humanos, do intercâmbio entre os indivíduos e as nações, por exemplo. Parlamentando-se com respeito e educação, pode-se solucionar questões graves e delicadas em qualquer área do comportamento humano. Olha que interessante. Joana vem nos dizer que, por exemplo, pautado no respeito e na educação, haveremos de conquistar através da fala oportunidade para solucionar questões, inclusive de natureza grave. Por exemplo, existem no campo do direito uma área em que é colocado em pauta a capacidade de propor um bom entendimento entre as partes, buscando o bom senso, através da fala, possibilitando que o diálogo ele possa fluir sem as interferências do calor das emoções, por exemplo. Nesse sentido, ainda dando seguimento a respeito disso, ela nos diz: quando honrado com a necessidade de alguém que tenha algo a dizer-te, cuida de ouvir com simpatia. Quantas vezes nós não precisamos falar nada, mas demonstrar para o outro que estamos disponíveis a escutar o que ele tem a nos dizer ou estar aberto para acolher as suas demandas de afeto, de sofrimento, por exemplo. Evita interromper aquele que te fala, completando-lhe o pensamento ou antecipando-lhe palavras, nem sempre com acerto. A sua indecisão pode decorrer de vários fatores, como a timidez, conflitos íntimos, a dificuldade de expor o pensamento. E às vezes até uma impaciência. Quando nós não estamos integralmente voltados e disponíveis para o outro, quando o outro vem trazendo as demandas, às vezes nós os interrompemos. Além de ser uma indelicadeza, demonstra uma impaciência em relação àquilo que o outro nos coloca. Tem paciência, diz Joana, reservando-lhe o tempo necessário para apresentar-te a ideia, o pedido de orientação e de ajuda para libertar-se da opressão do drama que o aflige. Demonstra simpatia na face, exteriorizando interesse ao invés do enfado. Em razão do tema parecer cansativo ou sem maior significado para ti. Certamente um assunto que se apresenta como secundário para alguém pode ser de relevância primordial para quem o comenta. Quando convidado a opinar, expressa com bondade aquilo que deduzes, buscando sempre ajudar, nunca aumentando o peso das preocupações, acusando seja quem for ou estimulando a consciência de culpa. Nesse aspecto, nós devemos ser generosos, caridosos para com os conteúdos que as pessoas nos apresentam, que os amigos, que aqueles que se avizinham dos nossos passos são capazes de nos trazer. Lembremos que devemos ser os evangelhos vivos, a representação do Cristo aqui na Terra,
Então, se alguém fala, por exemplo, de algo que cometeu impensadamente, que nós não reforcemos o seu sentimento de culpa e de pesar. Que possamos, na medida do possível e com verdade, atenuar o seu sentimento de dor e de culpa, aliviando o peso do seu coração. Se não tiveres uma proposta melhor a oferecer, diz Joana, dize-o com sinceridade, mas faze-te solidário mediante um sorriso de simpatia, palavras estimulantes, espírito de companheirismo. Não faças perguntas embaraçosas quando a questão te seja apresentada de forma nebulosa. O que te não foi dito poderá constranger o narrador, caso se veja convidado a detalhar situações delicadas ou perturbadoras. Ouve mais do que fales, contribuindo com a amizade para atenuar o problema, facultar a visão de novos horizontes e proporcionar alegria. Quando o tema se alongar desnecessariamente repetitivo, sem sentido, dize ao outro que entendes o que te quer expor, mas é necessário abandonar as províncias da queixa, da lamentação, da reclamação, da autopiedade e das acusações. Nesse sentido, estaremos educando aquele que fala, porque há pessoas que às vezes, por invigilância, reforçam as queixas repetidamente. Então nós, como um bom interlocutor, como um bom escutador, treinado e voltado para o sentimento de caridade, podemos delicadamente interromper aquele que fala em demasia através da verborragia impensada ou infundada ou repetitiva, que tudo bem, entendemos o que ele expõe, mas que seja interessante evitar a queixa, como nos aconselha Joana, evitar a lamentação, a reclamação ou essas posições de autopiedade que às vezes obnubilam, distorcem, dificultam a capacidade de discernimento, fazendo com que a pessoa fique naquele pensamento circular, orbitando em torno do próprio problema, sem achar uma saída. E ela continua: a arte de ouvir é também a ciência de ajudar, e não será pelo muito falar que o objetivo será alcançado. Jesus, como psicoterapeuta excelente, ouvia com respeito para responder com segurança. No episódio da mulher surpreendida em adultério, ele ouviu a acusação do delito que lhe imputavam, para responder com sobriedade e energia a frase que se celebrizou: todo aquele que estiver sem culpa, atire-lhe a primeira pedra. Sempre agiu dessa forma, ouvia em paz até mesmo as provocações, as ofensas e os doestos que lhe eram endereçados, sem deixar-se afetar, redarguindo no momento próprio, com o verbo que desperta para a verdade, que ajuda e que contribui para o bem. Ouve, portanto, conforme gostarias que te escutassem, caso sejas aquele que deseja expor. Então, todas as vezes que tivermos naquela posição de quem ouve, devemos pensar, quando nos bater a impaciência, como gostaria de ser acolhido nos momentos em que sentir a necessidade pungente de falar, de verbalizar a respeito de algo que me toca profundamente. Quando fazemos esse exercício, naturalmente desperta em nós um maior sentimento de fraternidade, de cumplicidade, de empatia, porque entendemos que se hoje estamos na posição daquele que escuta o lamento, mais adiante poderemos ser aquele que estaremos na posição de lamentadores, de queixantes, daqueles que vão estar apresentando as suas dores para alguém. Assim, com essas mensagens que falam a respeito da capacidade, da necessidade de exercitarmos esse movimento de escutar ao outro, nós agradecemos essa companhia amorosa de toda semana,
aqui no canal da Rádio Brasil Espírita. Mas antes faremos um convite de sempre. Aqui no canto do vídeo vocês vão achar um símbolozinho do QR Code e através dele, da forma como quiserem, poderão contribuir para que esse projeto, que completou 11 anos, iluminando consciências, possa continuar levando alento, esclarecimento e consolo a esses corações tão aflitos que se encontram nos diversos cantos do mundo. Não só aqui em Alagoas, não só aqui no Brasil, mas em outros recantos longínquos, onde esses irmãos partiram para outras conquistas fora da pátria nossa e que lá longe buscam esse reconforto. Também convidamos vocês para conhecerem os diferentes programas que existem na grade do canal da Rádio Brasil Espírita. Lá vocês vão achar diferentes projetos, entrevistas, comentários de obras, comentários a respeito de temas palpitantes, temas intrigantes, onde vão poder se deleitar com essas mensagens trazidas pelo alto e também interpretadas e discutidas através de diferentes irmãos nos diferentes programas que fazem parte da Rádio Brasil Espírita. Assim, agradecemos a companhia de vocês e a presença amorosa, rogando ao alto que, se for da vontade de Deus, que possamos estar juntos em mais uma semana aqui na Rádio Brasil Espírita. Desejo do fundo do coração que todos possam ter uma semana iluminada, inspirada pelo alto, na companhia amorosa, firme e fiel do Mestre Jesus, que na fala de Joana de Ângeles, mesmo não convocado, nunca sai da nossa companhia. Um beijo no coração de todos, gratidão pela companhia amorosa e que Jesus possa estar no coração de todos, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz.